repetição desse sistema que vai deixar você faixa preta. A gente vem batendo em processo penal, a gente vem batendo ali naquela parte de princípios de processo penal que é muito, muito top. A gente vem batendo ali no inquérito policial, aí a gente avança nas prisões. Prisão, meu amigo, a gente falou de prisão preventiva, prisão temporária, falou de prisão em flagrante. Ou seja, isso aí, meu amigo, vai estar em toda a prova de processo penal que você for fazer. Então, fica atento nesses temas aqui, porque eu tenho certeza que vai cair. Vai cair. Beleza? Vamos lá. Próximo ponto. A gente falou no CPP, maior de 80 anos, na LEP, maior de 70. Beleza? Veja a diferença. Veja a diferença. Né? A gente falou no segundo ponto, extremamente debilitado, né? A gente fala aqui que é extremamente debilitado. Na LEP vai dizer que é doença grave só. Tranquilo? Veja que a LEP é mais boazinha. Sempre raciocínio dessa forma. Por que a LEP é mais boazinha? Porque a LEP tem mais essa ideia de ressocialização do preso. O CPP, como é uma prisão preventiva, porque assim, a gente tem que ter aquela ideia do garantismo integral, né? Não só a proibição do excesso, mas também a proibição da proteção deficiente. O juiz, quando vai determinar uma prisão domiciliar dessa, ele determina com muita cautela. Por que com muita cautela? Porque ele sabe que ele não pode deixar de proteger suficientemente os bens jurídicos. Porque se eu já decretei uma prisão domiciliar para o sujeito, uma prisão preventiva, eu vou substituir essa preventiva por domiciliar, eu tenho que ficar muito atento, porque eu posso ser que eu coloque esse sujeito de volta, né, na residência dele, preso na residência, né, essa prisão domiciliar, mas esse sujeito ele acabe por burlar o sistema e cometa novas infrações penais, trazendo essa questão da proibição insuficiente, ou seja, continua aí acaba por cometer novas infrações penais violando bens jurídicos importantes, beleza? O próximo requisito aqui, ó, que a gente vai analisar aqui, ó, é a imprescindibilidade aos cuidados de pessoas menor de 6 anos com deficiência, ou com deficiência. Então, quando o investigado ou a pessoa que está requerendo aquela prisão domiciliar, que vai substituir pela prisão preventiva, ele vai dizer aqui, ó, que é imprescindível aos cuidados, né? Ter um filho menor, com uma pessoa menor. Então, ó, tem que ser imprescindível, beleza? Menor de 6 anos ou com deficiência, beleza? Próximo, gestante, para a mulher gestante, independente do tempo de gestação. Antes era só até o 7º mês. Então, antes era até o 7º mês de gestação. Ou seja, a mulher tinha que ter mais de 7 meses de gestação. Hoje não. Hoje só o fato de ser gestante, se o presídio, se o local do cumprimento de pena não tiver condições de manter aquela pessoa que está ali gestante, né, ela vai ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, tranquilo? Vamos avançando. Aí aqui, mulher com filho de até 12 anos, incompleto. Isso aqui foi alteração dada pelo estatuto estatuto do menor, beleza? Nesse caso do menor, uma inclusão com aquele caso de Adriana Anselmo, a esposa do Antony Garotinho, não foi ali essa inclusão? Essa inclusão veio em 2016, né, com o Estatuto da Primeira Infância, Estatuto da Primeira Infância que introduziu essa alteração aqui. E foi justamente por conta desse lobby muito forte, né? A gente sabe, pessoas com grande poder político, poder econômico, né, sendo assim investigados e sendo processados, aí eles vão buscar as maiores garantias possíveis, tranquilo? Então, ó, o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos incompleto. Cuidado aqui, ó. Por quê? Cuidado aqui, porque ele tem que ser o único responsável pelos filhos. Se o homem, ele tem que ser o único responsável pelos filhos. Por quê, Ari? Por quê? Se houver pessoas na família que sejam
que possam cuidar dessa criança, não vai ser concedida essa prisão, essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Por que tu está falando isso? Porque as questões traz dizendo que era quando o homem, né, ele diz que ele retira isso aqui da questão, quando o único responsável pelos cuidados. Então, ele tem que ser o único responsável. Se tiver outra pessoa que satisfaça, que faça às vezes da pessoa que está requerendo a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, não vai ser possível, beleza? Então, ele tem que ser E para a mulher também, a própria jurisprudência vem negando essa substituição quando, ainda que seja mulher, existe uma pessoa, né? Existem pessoas da família que pode fazer às vezes e pode cuidar da criança, beleza? Isso também, esse estatuto da primeira infância que introduziu esses dois incisos aí, eles também introduziram uma modificação lá no CPP quando se trata do interrogatório. Tanto no interrogatório do processo, como no interrogatório lá do CPP, o responsável pelo interrogatório, seja a autoridade policial, seja o juiz, ele tem que certificar e perguntar ao investigado se ele tem filhos menores, né? E quem será os responsáveis por ficar com essa criança no contexto, né? Quando for cerceada a sua liberdade. Então, no interrogatório, a autoridade vai perguntar: você tem filhos? Tenho filhos menores. Quem é o responsável por ficar com essa criança? Pelo fato de você estar sendo preso, né? Aí ele vai dizer: não, pode ficar com alguém da família, pode ficar com a tia, com o tio, né? Porque se não tiver um responsável, a autoridade tem que fazer os ofícios necessários informando aos órgãos, informando, por exemplo, ao Conselho Tutelar, né? Informando ao Ministério Público que a pessoa foi cerceada da liberdade, né? Ali, da prisão em flagrante, e que existe filhos menores e que os órgãos responsáveis devem tomar as providências para garantir os direitos dessas crianças, beleza? Então, fica muito cuidado nisso, que provavelmente vai aparecer em prova esse tema também. Então, agora eu trouxe os requisitos lá da LEP, né? Os requisitos da LEP. Pessoal, fica atento nisso, ó. Primeiro, que é regime aberto, lá na LEP, né? Em regra, porque eu posso estender para o regime semiaberto, a jurisprudência vem admitindo e a doutrina também. Porque, pessoal, qual que é o requisito maior? É o fato da prisão domiciliar, ela tem essa natureza de prisão humanitária, por questões humanitárias e da proteção da dignidade humana. Então, nesse contexto aqui, ó, eu trago o primeiro requisito, 70 anos, tem que ser maior de 70 anos, maior de 70. A gente viu que lá no CPP, que é para substituir pela prisão preventiva, qual é que é a idade? Maior que 80, beleza? Lá, o cara está acometido, o sujeito está acometido com extrema doença, né? Você vê que lá tem uma debilidade, né? Aqui não, só está acometido com uma doença grave. Veja que a LEP é sempre mais boazinha. Aqui, ó, só precisa estar acometido com uma doença grave. Lá tem que estar extremamente debilitado. Ou seja, lá no CPP, extremamente debilitado, aqui, doença grave. Aqui, ó, condenada. Aí ele fala condenada com filho menor, deficiente físico ou mental. Apesar de dizer condenada, né, a lei disse menos do que queria dizer. Pode ser também um condenado. Lá você viu que tem que ser, a gente viu lá que seria para menor de 6 anos, beleza? Menor de 6 anos. E o homem, quando imprescindível, né? Imprescindível aos cuidados do filho, menor de 12 anos, ou seja, 12 anos incompletos. Tranquilo? Aqui, ó, fala da condenada gestante. Beleza? A gente viu que a jurisprudência, eu trouxe a jurisprudência aqui para vocês, vai dizer que tem que analisar o caso concreto, porque se ela, apesar de estar gestante e o presídio, né, o estabelecimento prisional, ele tem condições de dar assistência, não vai ser possível fazer essa substituição. Tranquilo? Então, eu trouxe aqui a literalidade, né, do artigo 317, para ficar no material de vocês e para vocês lerem a letra da lei, beleza? Então, como eu falei, tem extrema, o 317 é do CPP,
E eu já falei que aqui é a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, aqui do CPP. Aqui, ó, maior de 80, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Na LEP, só doença grave. Imprescindível aos cuidados especiais dos filhos menor de 6 anos. Menor de 6 anos ou com deficiência. Fala aqui, o 318 fala aqui da gestante, do filho menor com 12 anos incompleto, quando o homem, sendo o único responsável pelos filhos. Aí vem o parágrafo único, ó, e fica atento nessa previsão aqui do parágrafo único. Ó. O parágrafo único vai dizer o seguinte, ó. Veja como é importante essa questão do parágrafo único aqui, ó. Exigir prova idônea, né? Para que seja analisada essa substituição do regime aberto da LEP ou da prisão preventiva pela prisão domiciliar, é preciso exigir prova idônea dos requisitos. Ou seja, você vai demonstrar ao juiz que, nesse caso aqui, o sujeito se enquadra nesses requisitos da lei. Isso aí, essa exigência, a gente inverte aquela ideia de que quem precisa provar algo no processo penal, a regra que é o Ministério Público, mas aqui, ó, como é um direito, né, que você está pleiteando a lei do investigado ou do acusado, é a defesa que vai provar isso aí, beleza? A defesa precisa provar aquele direito que está buscando. Então, essa prova aí, a gente vai inverter essa ideia aqui e é a própria defesa. O que é que as questões vai dizer? Que é o Ministério Público que vai provar. Ou seja, a defesa só precisa alegar e o Ministério Público prova. Não é. Então, a defesa vai alegar e ela mesma vai provar aqueles fatos constitutivos do seu direito, beleza? Fica atento nisso. Fica atento nisso. Aí eu trouxe aqui já a jurisprudência. Ó. A jurisprudência do STJ admite em casos excepcionais, que os presos de outros regimes, como eu havia falado, tenham direito à prisão domiciliar. Então, o cara está no regime, o sujeito está cumprindo pena no regime semiaberto, ou no regime aberto. É possível que eu substitua, né? E isso é feito com muito mais cautela, porque a gente sabe que a execução, eu vou trazer a lei de execução penal e a gente vai bater ela ponto a ponto na lei de execução penal, principalmente quem for fazer, acho que foi acho que a Adriana e outra, né, que vai fazer lá a Polícia de Minas, né, a Polícia Penal de Minas. Então, na Polícia Penal de Minas, muita vaga, muita oportunidade, muito boa mesmo. Quem puder ir, né, vá lá, dá esse tiro lá, vale muito a pena, né? Porque assim, a carreira lá que tá e agora com um concurso nessa magnitude, provavelmente vai vir muitos ganhos para essa carreira de policial penal lá. Então, eu vou pegar a lei de execução penal e vou ver se eu coloco agora nesse próximo módulo, beleza? Para a gente bater ponto a ponto da lei de execução penal, sempre trazendo essas ideias de conectar a teoria aqui, a lei da execução penal, com a prática, né, que a gente vê aí no dia a dia, beleza? Então, ó, observa que quando eu vou substituir, tanto no regime aberto, a jurisprudência o STJ vem admitindo para o regime semiaberto e para o regime fechado. Então, fica atento. Por quê? Porque é um tema caríssimo. Como eu falei, ó, o STJ vem dizer, ó, isso aqui, ó, é para proteger a dignidade humana e é permitido até o quadro do preso retorne normal. Por exemplo, recuperação da saúde. Ou seja, cuidado aqui também. Por quê? Cuidado. Porque quando eu substituo essa prisão domiciliar, o sujeito está no regime fechado, semiaberto ou aberto, né? A gente sabe que em regra é para o aberto, mas que o STJ ele pode estender ao semiaberto ou ao fechado. E, por exemplo, a mulher está gestante. E ela gestante, ela requer lá, ela está lá no regime fechado, vamos supor. E ela requer a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, porque está gestante e o estabelecimento prisional, o estabelecimento penal lá, não oferece as condições
ideais para mulheres grávidas. E aí o juiz dá. Após o parto, né? Após o parto, né? Passou o período da gestação, o parto, e o estado puerperal, né? Até onde dura o estado puerperal. E a medicina legal, ela tem certa divergência, né? Mas a maioria da doutrina entende que é o retorno das funções normal da pessoa do sexo feminino. Então, o retorno das funções normais da mulher, né, vai fazer com que ela esteja saindo desse estado puerperal. Então, após se estabelecer os retornos normais das funções da mulher, ela saiu desse estado puerperal, já não mais subsiste a ideia da prisão domiciliar. Então, ela volta a cumprir pena no regime que ela se encontrava. Deu para entender? E se for prisão preventiva do mesmo jeito. Sacou nisso aí? Fica atento nessas modificações, porque é até a recuperação da sua saúde. Então, o sujeito está com a doença, né, tá de extrema debilidade, né? Então ele pede a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, porque está extremamente debilitado, por motivo de doença grave. Então o sujeito está na prisão domiciliar. Foi concedida a conversão, né, substituição dessa prisão preventiva pela prisão domiciliar. E se restabeleceu o estado de saúde dele, o que é que acontece? Deve-se retornar ao estado coante, ou seja, vai retornar à prisão preventiva, beleza? Deu para entender? Vamos avançar. O artigo 318 trata apenas da prisão preventiva, não fazendo referência à prisão temporária. Olha só o que Renato Brasileiro traz. Isso aqui tá lá na obra do professor Renato Brasileiro. Ele diz o seguinte, eu nunca vi ninguém discutindo isso aqui. Se, por exemplo, o CPP, ele fala que a prisão domiciliar vai ser substituída pela prisão preventiva. E pela prisão temporária, também pode. Pela prisão temporária, também pode. Que é aquela prevista na Lei 7960 de 89, que a gente estudou ela aqui, né? Que é aquela prisão, conforme o artigo 1º, inciso 1, que diz que é imprescindível para as investigações. Ele vai dizer assim que não é possível. Por que não é possível? Ele traz essa discussão. Por que não é possível? Porque ele diz que a prisão preventiva, ela traz muito mais prejuízo ao sujeito. Como a prisão temporária, em regra, conforme o artigo 5º da prisão temporária, ela é de 5 dias, o prazo, né? Lembra que ela é de 5 dias, o prazo? 5 dias da prisão temporária, né? E se for um crime hediondo ou equiparado, lá já a previsão na lei dos crimes hediondos, se o crime for hediondo equiparado, é de 30 dias. Como essa prisão temporária ela tem prazo certo, né? Ela tem prazo certo, ele diz que não tem tanta interferência em direitos fundamentais como a prisão preventiva. Por isso que não se admite, por ausência de previsão legal, né? E por essa intervenção maior em direitos fundamentais, não se admite, olha lá o que eu vou lhe dizer de novo, não se admite a substituição, não se admite da prisão temporária pela prisão domiciliar. Deu para anotar? Ficou esperto? Anota isso, bota isso no teu caderno agora. Por quê? As questões vai dizer, você lá na questão 90, vem lá no flow, é possível a substituição da prisão preventiva, presente os requisitos, lá do artigo 318, pela prisão domiciliar. É possível. Ao invés da preventiva, ele vai tirar e vai botar temporária, e você cansado, com o nível de atenção baixo, a energia já está, né, nessa pegada, você acaba errando a questão. Então, fica atento que é possível a substituição da prisão preventiva, presente os requisitos do artigo 318, pela prisão domiciliar. Mas não é possível, não é possível a substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar. Beleza? Qual que é os argumentos? Por que não é possível? Primeiro argumento, a ausência de previsão normativa. Não tem previsão em lei. Segundo argumento, porque a prisão temporária não interfere em tantos direitos fundamentais como a prisão preventiva. Beleza? Vamos em frente. Mais jurisprudência aqui para os senhores, ó. O artigo 318, inciso 2, concedeu a ordem de habeas corpus para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar humanitária. Tá vendo que tem questões humanitárias? É por questões humanitárias.
de indivíduo que for operado, ó, o sujeito foi operado de tumor maligno e